Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nós vamos meditar tanto hoje como nesta terça dentro do livro do profeta Miqueias. Então, assim que terminar de fazer a leitura, eu vou dar uma breve, mas bem breve mesmo, introdução ao contexto, né, da visão desse autor, para que a gente possa entender melhor tanto a leitura de hoje como a de amanhã. Mas vamos comigo ver a leitura que se encontra em Miqueias 6, versículo de 1 a 4 e de 6 a 8, que diz assim: Ouvi o que diz o Senhor, levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo. Escutai-o, fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com seu povo. Ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa de servidão. E pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem, e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia, e caminhar solícito com teu Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o profeta Miqueias, sendo um profeta, ele trabalha com duas habilidades. Primeira, ele anuncia aquilo que é a vontade de Deus. Em um segundo lugar, ele também trabalha com a questão da denúncia. Denunciar aquilo que está tendo de errado em relação especialmente à religiosidade do povo. Dentro do livro do profeta Miqueias, duas coisas são muito bem trabalhadas. Em primeiro lugar, a dinâmica do julgamento, de que um dia Deus virá julgar o povo que faz coisa errada. E em segundo lugar, também a dinâmica da esperança. Só que tem uma coisa interessante. O profeta Miqueias, provavelmente, ele residia em uma região pequena, provavelmente bem rural mesmo, certo? Do reino de Judá, uma cidade bem pequena, bem simples. Portanto, quando ele vai exercer, né, o seu munus profético, ele acaba, tecendo muitas críticas à religiosidade do povo. Ele acaba dizendo que essas pessoas prosperam economicamente, tornam-se ricas, porém elas têm uma espiritualidade vazia, uma religiosidade vazia. Em detrimento desse fato, as pessoas que são mais ricas, elas acabam perseguindo, fazendo coisas erradas com os mais pobres, com a viúva, com o órfão e por aí vai. Neste contexto é que a gente vai entender aqui agora essa leitura. No primeiro lugar, no versículo 1, quando diz: Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze que as colinas ouçam tua voz. Os montes e as colinas eram, segundo Deuteronômio, capítulo 4, até o capítulo 26, fala-se muito disso. No capítulo 32, versículo 1, e em Isaías, capítulo 1, versículo 2, tanto o monte como as colinas são testemunhas da aliança, porque na verdade foi lá que Deus fez a aliança com o seu povo. Então, é meio que assim, Deus diz: olha, convoca um julgamento perante aqueles que são testemunhas da minha aliança. E aí vai dizer: ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo, escutai o fundamento da terra. E vai dizer que a pendência do Senhor é com seu povo. Deus tem uma pendência com o povo. E para a gente entender, começa tudo no versículo 3. Deus começa a questionar: eu fiz o que com vocês? Eu fiz algo de errado? Eu sou um Deus mau para vocês agirem assim comigo? E ele começa, inclusive, lembrando no versículo 4 aquilo que Deus fez com eles. Então, qual é a ideia? Uma vez que o povo começa a ir contra Deus, às vezes parecendo então que Deus é um Deus mau, que fez algo ruim com eles, o profeta começa a relembrar aquilo que Deus já fez no passado. Aqui nós vemos o resgate da teologia da memória. Sempre nós precisamos lembrar aquilo que Deus fez conosco, aquilo que Deus fez diante da nossa realidade de vida, da onde Ele nos tirou. Porque da onde Deus nos tirou, gente, é muito importante que a gente nunca esqueça de onde é que foi. Porque senão nós corremos o grande risco, o grandioso risco, da gente poder acabar tecendo críticas ao Senhor infundadas. Depois, vai dizer que, será que Deus se agrada de tantas coisas que fazem? E aí vai dizer de se ajoelhando em adoração, oferecendo holocaustos, um monte de coisa em relação a isso. Ou seja, uma grande crítica à prática religiosa desse povo.
Provavelmente, sendo mais ricos, ofereciam do melhor. Pensemos hoje. Dão o maior dízimo da igreja, na hora das ofertas dão muito dinheiro, usam as melhores roupas, dão as maiores doações para a igreja, só que tem um problema. A gente observa isso lá no versículo 8. Era preciso praticar a justiça e amar a misericórdia. E o que é praticar a justiça? É amar os mais desfavorecidos. Aquele povo, mesmo fazendo coisas tão bonitas nos olhos externos, ou seja, naquilo que a gente vê nas aparências, nas fotos, se pensássemos hoje, mas no fundo, não tem prática de justiça. E esses, o Senhor não gosta dessa ação. Coloquemos na nossa cabeça, não adianta vivenciarmos o bem apenas exteriormente. Se longe das câmeras, nós talvez sejamos as piores pessoas do mundo. Então reflita sobre isso. A palavra deseja nos levar a uma autêntica conversão, uma conversão completa de vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e te lembro que daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, vai ao ar a reflexão do Evangelho também desta segunda. Até lá.